Fala, gente! Voltamos aí com mais um vídeo de One Punch Man, capítulo 168 do mangá, o final da luta do Garou contra o Saitama, que deve ter sido a luta mais absurda que teve agora no mangá. O Saitama espirrou e expôs o núcleo de Júpiter. Esse era o nível que estava chegando no final da luta, então completamente louco. E acabou acontecendo o que eu comentei de teoria em alguns vídeos anteriores. Alguns na época acharam absurdo e tal, aquilo não era possível, o autor não iria fazer aquilo, mas acabou acontecendo. Então vamos lá, nesse vídeo aqui eu vou dar uma geral do que eu achei desse capítulo e dar um resumo dele também. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro. Você tem vídeos extras toda semana, tem mais de 600 acumulados, sim, diz 500 aí, é porque eu não atualizei ainda. Mas tem vídeo pra caramba e o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho. Então quem já é membro, muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E bom, gente, vamos lá. Continuou, no caso de onde parou no episódio anterior, com o Saitama e o Garou indo dar um soco sério um contra o outro. O Garou tava copiando o soco do Saitama, só que ao invés do que a gente esperava, dos dois se chocarem, como aconteceu no capítulo anterior, na verdade, o Garou tentou usar um portal para acertar o Saitama antes dele chegar nele. Então foi interessante e também deve ter salvo mais um pedaço do universo, né? Porque, não sei se vocês lembram, mas no capítulo anterior, o choque do soco sério de um contra o outro causou aquela explosão de energia que eles redirecionaram, no caso para fora da Terra, mas ainda assim abriu um buraco no universo. Ou seja, aquilo lá atravessou um bando de galáxias a uma velocidade que eu acho que não dá nem para calcular, porque, sei lá, é bilhões de vezes a velocidade da luz, provavelmente, para o negócio passar tão rápido e acabar com tudo que é estrela naquela direção que a gente pode olhar. Então, é um negócio completamente insano, porque muita coisa que a gente olha à distância são galáxias. Então, basicamente, aquela energia absurda acabou com um bando de galáxias, tudo que tinha naquela reta. Então, é muito absurdo o que o autor fez aí, muito mesmo. Quanto mais você pensa, mais absurdo parece. No caso, o efeito desse soco sério se chocando aí do Saitama contra o Garou. Então, se acertassem outro, de novo daquele, era capaz de destruir o sistema solar. Pelo menos, se não fizesse um negócio pior, acabasse com a Via Láctea inteira. Então, o autor pegou para eles não se chocarem dessa vez, ao invés disso. No caso, o Garou tenta acertar o Saitama antes. E, bom, o Saitama desvia do soco do Garou, ao invés de receber dessa vez, ou seja, o soco dói. Ficou até discussão se ele tinha sangrado ou não, baseado no capítulo anterior, que parece tá saindo um negócio preto ali, então aquilo ali seria o sangue saindo da boca dele. Porque parece saindo sangue da boca do Garou na cena, não parece? Só que o ângulo que o Saitama tá não dá pra ver se tá saindo da boca dele aquilo mesmo. Então fica a dúvida ainda. A pessoa começou a teorizar de novo, ele sangrou ou não sangrou? Olha, ele não parece estar sangrando nesse capítulo. Então, de qualquer forma, segue a luta dos dois, o Saitama começa a ganhar a luta, claramente. O Garou nem tá entendendo o que tá acontecendo, porque ele tá copiando o Saitama, mas não tá adiantando nada. Inclusive o Saitama começa a falar com ele, pô, só isso você tem? Você não disse que ia me copiar e me passar, no caso do meu modo sério? Então, cadê? Tem até explicação pro que tá acontecendo. Cada vez que o Garou copia o Saitama, iguala a força dele, então sim, ele copia a força. Era um negócio que o pessoal, no caso, ficou discutindo até agora. O que o Garou pode copiar? Ah, ele copia energias, mas ele não pode copiar força bruta. Bom, claramente ele falou que pode, então ele pode copiar qualquer coisa. Então, em tese, se a força do Saitama tivesse um limite por mais alto que fosse, não teria como o Saitama derrotar ele. Só que a gente descobre, através da narração do autor nesse capítulo, que a força do Saitama é basicamente ilimitada. Quanto mais desafio ele tem, mais ele sobe a força dele. De uma forma que não para, é exponencial basicamente. Fica até mostrando gráficos ali. Ele começa a botar gráficos de quando, no caso, o Garou copia a força e vai subindo para tentar igualar, o Saitama passa ele de novo. Ou seja, cada vez que o Garou fica forte, o Saitama fica muito mais forte no processo. Então, pelo amor de Deus. Mas isso aí não tem nem muita graça, na verdade, porque o que ele está dizendo é que o Saitama é invencível. Não importa o ser que apareça na série, no caso, se aparecer um ser absurdamente forte, um deus lá, o deus dos deuses da galáxia, Diaba 4, aí o Saitama vai ficar mais forte que o deus porque é assim que ele funciona. No caso, se ele encontra um ser muito forte, ele fica mais forte, porque sim. Então, ficou meio... Tudo bem que ele tava nervoso e tudo mais, eles botam que, no caso, ele sentiu uma emoção que ele nunca sentiu antes. Eles explicam aí, mas isso é bastante pra, no caso, a força dele subindo de forma que não tem fim, não tem limite.
O autor tá dizendo basicamente que não importa o inimigo que apareça mais à frente, o Saitama vai derrotar como se não fosse tão desafiador assim, porque a força dele não tem fim. Disso eu não gostei. Porque dá a entender que nunca vai ter o desafio pra valer, no caso alguém que iguale ou chegue muito pertinho da força dele. A gente teve algo próximo pela primeira vez agora, no caso do Garou, que conseguia copiar basicamente o Saitama, então em tese igualava a força dele, só que aí vem essa agora do Saitama, se alguém iguala a força dele aumenta pra caramba, só pra poder vencer esse cara, é assim que ele funciona. Aí o cara iguala de novo, mesmo ele tendo aumentado, aí ele aumenta de novo, e de novo, e de novo, é sem fim basicamente o negócio. Então, isso aí, tipo, tudo bem que ele é roubado, a gente sabe desde o início e tal, que o Saitama é absurdo, mas isso aí virou o absurdo do absurdo do absurdo do absurdo que nunca vai ter, no caso, ninguém conseguir enfrentar ele na série. Nem esse deus aí que possuiu o Garou vai conseguir fazer nada contra ele, porque ele vai simplesmente pegar, no caso, e se nivelar ao poder do deus e passar ele. Então, isso começou a acontecer lá, e o Garou começou a levar uma surra. O Saitama fica até zoando dele e tal. Até que o poder do Saitama cresceu tanto nesse processo aí, no caso do Garou ficar tentando copiar e ele sempre aumentando, que ele chegou num ponto que o espirro dele foi bastante lá pra, no caso, liberar o núcleo de Júpiter. Júpiter é um planeta gasoso, no caso. Por isso que um espirro afasta todos esses gases aí e expõe o núcleo de Júpiter. Foi o que aconteceu ali. Mas Júpiter é um planeta gigantesco, olha a comparação dele com a Terra. Então ele pegou com um espirro, no caso, sei lá quantos 1000 quilômetros de distância, no caso que ele tava, ou milhões que ele tava do planeta, e ele fez aquele estrago. Então, pelo amor de Deus, o Saitama virou uma coisa completamente insana. Isso segue, a insanidade vai seguindo aí, porque depois o Garou já tá desesperado lá, no caso, nem quer tentar lutar contra o Saitama, é um negócio de maluco aquilo lá, porque ele é invencível, como ele descobriu ali. Então ele pega e entra num portal pra voltar pra Terra. E aí o Saitama vai atrás dele usando um peido, sim, ele no caso usou propulsão à base de peido. Claramente voltou a comédia nesse capítulo, essa parte também, deixa bem claro isso. Tava um sentimento mais pesado nos últimos capítulos aí, bem tenso realmente, mas começou a dar uma aliviada de novo nesse capítulo aí, depois que o Saitama humilha e praticamente ganha a luta contra o Garou, aí o negócio alivia de novo, e ele fica absurdamente forte, já que o Garou acabou obrigando ele a multiplicar toneladas de vezes, sei lá quantas vezes a força dele, a ponto de ter aquele caso do espirro aí, que foi a coisa mais louca que eu já vi no One Punch Man até agora, se bem que o peido também foi muito doido, mas com certeza o espirro é um negócio mais chamativo visualmente, no caso expor o núcleo de um planeta gasoso, tá louco. Mas bom, eu cheguei a cogitar que depois que o Garou passou pelo portal, o portal se fecha, e aí o Saitama chegou até ele, viajando pelo espaço na velocidade que, sei lá, precisa de umas 1000, 2000 vezes, sei lá quantas mil vezes a velocidade da luz ele precisaria para, no caso, chegar rápido bastante, alguns segundos, de Júpiter até a Terra. E no caso, como ele iria desacelerar, é outra dúvida também. Mas o ponto, como não mostra o Saitama atravessando o portal do Garou, e o mais lógico é que ele fechasse o portal logo depois de passar, e eu cheguei a cogitar isso. Mas outra possibilidade, essa, no caso, é exagerada ainda, mas no caso menos do que essa outra que eu cogitei, é que o Saitama usou a propulsão dele à base de peido, para, no caso, perseguir o Garou através do portal que ele criou. Então, ok. O Garou basicamente tenta deixar o Saitama por lá com um socão que ele acerta nele, aí abriu o portal, passou pelo portal, e aí o Saitama, que tava longe pra caramba, usou o peido dele pra, no caso, ir até o portal e atravessar também, antes que fechasse esse portal do Garou. E aí chegou nele por trás, e essa cena aí, tipo, a cara do Saitama ficou impagável nessa cena aí, tipo, eu fiquei olhando pra essa carinha dele, tipo, essa carinha zoada, de olá, tipo, por trás. Meu Deus do céu, eu ri pra caramba nessa cena aí. Então, o Garou deve ter trancado lá a parte, no caso, traseira dele quando ouviu a vozinha do Saitama ali atrás. Mas, bom, ele acerta outro socão ali no Garou, então se ele não tinha ganho já antes, não tinha confirmado, agora confirmou. Destruiu o Garou, teve chance nenhuma. O Garou até pergunta por que o Saitama não mata ele logo, porque ele prometeu pro garoto que não iria fazer isso. Ele tá cumprindo a promessa ainda que ele fez pro garoto, por mais que esteja com raiva, no caso, tudo que aconteceu. Inclusive, ele comenta a preocupação do Garou com o garoto, que o garoto tá ali, no caso, morto. A gente ficou na dúvida se tinha morrido mesmo, só tinha caído e tal. Não, aquele pessoal todo, na verdade, morreu. Morreu os heróis, morreu o garoto, então morreu também os Genos.
Então era outra coisa que o pessoal tava cogitando. Não, o Genos na verdade não morreu. Aquele negócio na mão do Saitama é, no caso, o núcleo dele. E através do núcleo dá pra, no caso, voltar com o Genos totalmente e tal, as memórias e tudo mais dele. Aparentemente não é o caso. Realmente morreu praticamente todo mundo que tava naquela área, onde o Garou ficou. Incluindo o garoto, e o Garou realmente gostava desse garoto, ele fica desesperado lá, se afastar do garoto e tal, ele chora, no caso de tristeza, então é um Garou meio diferente que a gente vê aí, recuperou basicamente a humanidade dele, no caso ao ver o garoto, é a impressão que deu. Inclusive, o Saitama comenta um negócio bem interessante, se aquilo lá na verdade não é só uma desculpa, ou uma forma dele se manter são, no caso com todo o poder que ele tem. Porque basicamente é o que o Saitama tá fazendo também. Ele tá se agarrando lá ao coração dos Genos. É uma forma de manter a humanidade dele, por mais que ele fique basicamente a nível de um deus aí. O Saitama claramente nesse episódio virou um deus, né? Ou acima. Se ele cresce sempre acima da pessoa contra quem ele tá lutando, então se um deus lutar contra ele, ele fica acima do poder de um deus. Então é, no caso assim, a métrica que funciona agora. Mas, bom, o Garou fica desesperado lá com tudo que aconteceu e tudo mais. E aí resolve ensinar uma técnica pro Saitama pra voltar no tempo. É o punho máximo dele, que ele não conseguiu executar nem com o poder de um deus. Mas o Saitama consegue. Vendo ele fazer uma vez, o Saitama vai lá e consegue fazer a técnica. Então, ou seja, o Saitama é um gênio também, porque ele tem a habilidade do Garou de copiar técnicas. Inclusive uma técnica tão avançada que ele com o poder de um deus não conseguiria fazer. Então, que maluquice. Então, jogando os negócios aí que tô engolindo, mas... O negócio do Saitama é que ele era absurdo de forte, mas, tipo, técnicas e tudo mais, ele, no caso, nem tenta, geralmente, óbvio, porque ele é tão forte que não precisa, mas ele não tem essa qualidade, pelo menos. No caso, a qualidade de um artista marcial, no caso, o talento pra aprender técnicas e tal. Mas não, claramente mostrou nesse capítulo que ele é mega talentoso pra aprender as coisas também, porque aprendeu só do Garou mostrar uma vez pra ele. Inclusive o Deus estava querendo tirar o poder do Garou, porque tava vendo que o Garou tava tentando fazer. Então começa a tirar o poder dele no processo, parece ter a voz do deus ali. Mas o Saitama consegue aprender a técnica a tempo e começa a voltar no tempo. O Garou morreu, praticamente foi petrificado lá depois do deus sair dele e morreu. E aí o Saitama volta no tempo até o ponto lá que o Garou tinha jogado ele longe e foi atacar os outros heróis. Inclusive mostrou o que aconteceu com ele no processo. Ele ficou embaixo de um bando de escombros, porque não tinha mostrado o que aconteceu com ele. No caso daquela vez, ele foi zunido longe, mas no caso ele demorou pra aparecer de volta, mas não mostrou o que aconteceu exatamente com ele. Dessa vez a gente soube, ele foi, no caso, soterrado por escombros. Só que não deviam afetar ele, os escombros, então ele desmaiou com realmente a pressão do golpe, porque ele demorou tanto pra aparecer. De qualquer forma, ele aparece aí nessa cena e já chega dando um socaço no Garou. E o soco é forte o bastante, talvez faça parte da técnica que ele aprendeu lá. E essa técnica, esse soco aí maluco de inversão que ele faz, acaba tirando os poderes do Garou. No caso, abre lá o rosto e começa, no caso, a assumir a força do Garou. Então talvez ele quebre o pacto aí, no caso desse deus aí que tá semi-possuindo o Garou, emprestou poder pra ele. Então tem que ver o que vai acontecer nesse sentido, mas o Garou parece que acabou. Tipo, ele não vai ser mais um inimigo de verdade pro Saitama, não. A impressão que dá é que a luta acabou aí. Esse foi o clímax final, por assim dizer. Só que teria um problema, porque ficaria 2 Saitamas na mesma linha temporal. Isso geralmente cria paradoxo, o Dega 4 lá dá muito problema, basicamente, esse negócio acontecer. No caso, cada série trata disso de uma forma diferente, do que aconteceria se ficasse 2 pessoas, no caso, iguais na mesma linha temporal. Mas o ponto é que eles acabam se fundindo, naturalmente lá, então tá aí a solução. Eles se fundem e pronto. Só que o que ficou estranho é que a impressão que deu é que o Saitama não ficou com nenhuma das memórias dele, do futuro. Então pra que ele se fundiu? Se no caso as memórias do futuro não ficaram lá. Eu pensei que o Saitama do futuro ia tomar conta do corpo. Então quando eles se fundissem, as memórias do Saitama do futuro iam ficar ali. Então basicamente o que a gente já via era o Saitama do futuro. Que veio do futuro no caso. Mas não, a impressão que deu é que no caso se fundiram, mas o Saitama do futuro sumiu ali. E no caso ficou só o Saitama normal. No caso que já estava nesse tempo aí. Então, pra que exatamente aconteceu a fusão deles? Foi um fenômeno que acontece aí quando 2 pessoas, no caso do One Punch Man, ficam na mesma linha temporal, em uma volta no tempo? No caso, elas se fundem e fica só, no caso, as memórias da pessoa da própria linha temporal? Foi o que deu a entender. Pode acontecer alguma coisa futuramente aí que, no caso, quebra essa teoria, porque o Saitama pode lembrar de alguma coisa do futuro e tal, as memórias estão lá, mas estão seladas. Tem uma desculpas que o autor pode dar mais à frente aí. Mas tem outro probleminha, porque o Saitama, da linha do futuro, evoluiu a ponto de um espirro dele, no caso, fazer aquele negócio em Júpiter. Então, o Saitama, que a gente tá vendo aí, não consegue fazer isso ainda, porque ele não ficou enfrentando
o Garou naquele nível lá e a força dele só aumentando, aumentando, aumentando. No caso, tá bem óbvio o que aconteceu, né? No caso, ele foi aumentando tanto de força que chegou ao ponto de o espirro dele fazer aquela bodega. E no caso, o peido dele, no caso da propulsão absurda. Então, ele cresceu absurdamente de força. Ele não sabe quantas vezes multiplicou a força absurda que ele já tinha. O que era outra dúvida também, se o Saitama tinha um golpe acima, no caso do sério. O soco sério, etc, o modo sério dele. Não, o modo sério é o último modo dele. Só que é o modo que é infinito. Porque se o inimigo for muito forte, no caso do modo sério, vai passar o inimigo, a força do inimigo. Então ele sempre vai escalando. Mas, bom, a impressão que dá é que vão deixar o Saitama normal mesmo. Ele é muito forte, continua absurdo, mas não ao ponto que a gente viu ele ficar no futuro lá. Então, pra que ele se fundiu exatamente? Se no caso ele não absorve nada da força que o outro Saitama do futuro chegou e também não absorve nada das memórias. Isso aí ficou meio mal explicado. Talvez nos próximos capítulos aí deem uma noção melhor disso, porque tem muita coisa pra explicar ainda. No caso, deve ter mais 1 ou 2 capítulos, pelo menos, pra fechar de vez esse arco, mas o clímax final da luta parece que já foi, acabou. Deve ter talvez um bate-papo entre o Garou e, no caso, o Saitama, é possível. Já teve um pouquinho aí, no caso, nesse final de capítulo, mas deve ter mais um pouco. Então aguardemos aí pro próximo capítulo. Mas outra coisa interessante é que aparece o Genos lá pra cima do Saitama e ele tá vivo, porque nesse tempo aí ele ainda não foi bater a cabeça no Garou, lembra que ele fez a mesma coisa, só que foi no Garou anteriormente. Dessa vez ele foi e fez com o Saitama. Então isso aí é antes do Garou pegar e arrancar o núcleo dele. Inclusive, agora em tese tem 2 núcleos. É a única coisa que ficou desse negócio aí do futuro. No caso, quando os Saitama se fundiram, o Saitama, no caso do presente, desse presente aí, ou do passado, encare como quiser, no caso ficou com o núcleo dos Genos na mão. Então agora tem 2 núcleos dos Genos. Interessante. Bom, de qualquer forma, o Genos aí nessa realidade ainda tá vivo, e o Saitama tá com o Saitama Júnior de fora. Sim. Essa cena foi engraçada, tipo, ele olhando pra baixo, tá, onde arrebentou. No caso, a roupa dele, eu ri um bocado desse negócio aí. Então a comédia voltou com tudo aí nesse capítulo. Eu acho que mais óbvio que isso é impossível, esse final também. O cara tava muito engraçado aí. Então, em geral, foi uma luta muito legal, com algumas coisas discutíveis ali, uns negócios estranhos acontecendo. Aquele negócio que eu falei, no caso, daquele golpe dele, sair destruindo galáxias e galáxias por aí, a ponto de abrir um rombo no universo visível que a gente pode ver, foi coisa de doido. Mas, ainda assim, foi muito legal, foi um negócio surpreendente em comparação ao original, que, olha, não chegou nem perto. O original, tipo, sempre no caso eu comentar o que acontece, o pessoal vai rir, porque, olha, eles não vão pro espaço, não tem aquela luta megalomaníaca, o Saitama não fica tão absurdo a ponto de um espirro dele fazer esse estrago todo. A luta é rapidíssima. No caso, tudo na verdade no original, que é a webcomic, é muito rápido. O mangá estica tudo, e esticou essa luta pra caramba aí. Do Saitama contra o Garou também, algumas pessoas duvidavam que o Murata ia conseguir fazer algo superior a, no caso, as várias versões por fãs que soltaram por aí. E ele tinha que fazer, porque senão ficaria aquele negócio de comparação. Pô, um fã conseguiu fazer uma versão mais legal dessa luta que o próprio Murata. Ah não, o Murata foi lá e meteu uma luta que superou todos que eu vi por aí. Então, inclusive a do original. Anos-luz, nem se compara. Embora alguns vão dizer que acharam exagerado demais, preferiam a versão original. Sempre vai ter. Então, caso gosto, a gente não discute. Eu tô passando a minha opinião. Comenta de vocês também, qual vocês preferiam, se vocês conhecem as duas. E gostaram dessa luta em geral? Ou acharam exagerado até demais? Eu tô vendo gente comentar que foi exagerado até demais o negócio todo. O nível que chegou. Principalmente a informação de que o Saitama, no caso, o poder dele é sem limite. Basicamente, se tiver alguém mais forte que ele vai passar o poder dessa pessoa, porque sim. Tem também a discussão da volta no tempo. Muita gente não gosta desse recurso, porque acha um recurso covarde, que anula várias situações interessantes lá. Então o autor exagera pra caramba, mata um bando de gente, aí depois volta no tempo, não aconteceu nada disso. Pelo menos não nessa realidade que voltaram no tempo. Então ele pega e parece que teve coragem pra caramba de fazer um negócio pesadíssimos pra série One Punch Man. Então, no caso, não é normal ficar matando um bando de gente e tal, tem sangue aqui e ali. Mas, no caso, fazer uma chacina com os heróis, matar criança, isso aí seria novidade pra One Punch Man. Então, quando pareceu que o negócio ficou bem sério, começou a dar a impressão lá, eu tô achando que vão voltar no tempo. Ainda mais que envolvia poder de Deus e tal. Então eu tinha comentado num vídeo anterior pra vocês disso e não deu outra. No caso, voltou no tempo pra anular, no caso, os absurdos que o Garou tinha feito. Até porque, se no caso o Saitama deixasse ele de boa, depois de tudo que ele fez, pessoas que ele matou, ficaria um negócio realmente difícil de aceitar, basicamente. Teria que matar ele pra, no caso, dar a impressão de que ele pagou pelo que fez. Então ele morreu, inclusive, naquela realidade, no fim das contas, o Deus matou ele
quando ele ensinou a técnica pro Saitama. Mas sim, não deixa de ser uma forma de anular boa parte do que aconteceu. Mas todo esse futuro precisava ter acontecido para, no caso, o Garou ser convencido, através da morte do garoto, a ensinar aquela técnica pro Saitama e o Saitama conseguir deter ele no passado. Então é uma parte necessária, só que ao mesmo tempo dá aquela sensação, no caso anticlimática, de que anularam muita coisa pesada, que no caso parecia que ia ser mantido inicialmente. Então sempre dá essa sensação que o negócio de volta no tempo, não tem muito jeito não. Tem gente que vai gostar, achar legal pra caramba, e tem gente que não vai gostar tanto. Isso aí também vai muito de gosto pessoal. De qualquer forma, o mais importante é que conseguiram empolgar, deixar a gente desesperado nesses últimos capítulos. Imagina isso em anime. Isso aí, em anime. Minha nossa, bem feito. Por um bom estúdio. Antes que... Marco, JStaff não. Eu tô falando de um bom estúdio. No caso, não é possível. Eles cometeram esse erro uma vez, não vão cometer duas. Não é possível. O próprio Murata lá, no caso, deve ter ficado revoltado com a segunda temporada. Em comparação ao nível da primeira. Ele deve estar lá, não aceito fazer uma nova temporada, a não sei que me arranje um staff decente. Ele, no caso, pode ter imposto isso, quem sabe. Então, tem até boatos que ele tá tentando lá fazer o diretor da primeira temporada de One Punch Man voltar pra uma próxima. É boato, de novo, não tem nada garantido sobre isso não. Mas eu gostaria muito, com certeza. Inclusive uma terceira temporada. Não daria pra adaptar tudo, no caso até esse final do arco do Garou, em 12 episódios, precisaria dessa vez de uns 24 episódios. Caso levando em conta e tal, o que a gente viu do mangá, com a velocidade que eles adaptam, no caso, o número de volumes mais ou menos por temporada. Então, seguindo isso, essa temporada precisaria, no caso, de 20 e tantos episódios aí. E, no caso, 20 e tantos episódios é mais difícil ainda de manter a produção decente. Então, precisaria de um baita time e também de um bom tempo de produção. E eu rezo aí para que consigam isso, porque, meu Deus, se fizerem essa luta, que já foi, nossa, tipo, outro nível, no mangá, maior ainda no anime, como a primeira temporada aumentava ainda as lutas em comparação ao mangá, imaginem a megalomania, um negócio absurdo que vai virar essa luta do Saitama contra o Garou. Mas, bom, a gente só pode torcer pra isso acontecer. Eu acho que eu nunca fiquei tão empolgado, no caso, ansioso, desesperado por um próximo capítulo de One Punch Man. Esse não. Esse final desse já deu a impressão de que a luta chegou ao fim. Tô curioso pro próximo, mas não mais completamente louco como eu fiquei nos últimos, mais ou menos, 3 capítulos aí que teve de One Punch Man. E, bom, gente, é isso. O que vocês acharam? No caso do final dessa luta aí do Saitama contra o Garou. Gostaram? Se empolgaram também? E é isso, fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem o like, compartilhem, se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro, e eu vejo vocês no próximo vídeo.